Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez e agora nós vamos dar prosseguimento à nossa aula 1 do capítulo 2. Tá? No vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre segurança no trabalho, é uma questão importante que você precisa ficar sempre atento, atenta. E agora nós vamos começar a falar da montagem do nosso desktop. No capítulo 1, nós aprendemos em linhas gerais o que cada componente representa dentro de uma máquina, dentro de um desktop. E agora a gente começa a enxergar esses componentes mecanicamente, fisicamente, para conectá-los. Ok? Então hoje, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre os gabinetes, fonte de alimentação, CPU, placa-mãe e memórias RAM. Tá bom? Tenho várias ilustrações para mostrar para vocês, né? Tenho vários momentos de destaque, então eu peço aqui a sua atenção. O gabinete, né? O gabinete a gente viu que tem o tipo horizontal, vertical, mini torre, o all-in-one. Mas como é que a gente abre, né? Um gabinete geralmente ele tem travas ou ele tem parafusos. Tá? Essas travas ou parafusos, elas geralmente ao serem removidos facilmente, dão acesso à parte interna do gabinete. Tá? Quando você remove uma tampa lateral ou a tampa superior, você já vai ter acesso aqui na região, na parte de dentro, à placa-mãe, aos módulos de memória, à fonte de alimentação. Então, antes de você soltar os parafusos do gabinete, é fundamental que você verifique, né, quais parafusos estão relacionados àquela tampa. Geralmente, os gabinetes são totalmente desmontáveis. Apenas essa estrutura metálica é que permanece inteira. Tá? Então, a tampa esquerda, a tampa direita e muitas vezes a tampa superior podem ser removidos facilmente para você ter acesso a esta parte interna. Caso você esteja mexendo em um equipamento que ainda tenha um lacre no parafuso, verifique se esse equipamento ainda não está coberto pela garantia do fabricante. Tá? Geralmente, quando esse lacre é quebrado, a garantia do fabricante é encerrada. Então, fique atento, atenta em relação a isso. Geralmente, os parafusinhos estão posicionados aqui na parte traseira. Ok? Então, você tem parafusinhos aqui, você solta e tem acesso a esta lateral. Pessoal, instalando a fonte de alimentação, né? Soltei os parafusos da tampa, o primeiro item que eu vou trabalhar, que eu vou inserir, é a minha fonte de alimentação. Observe que esse meu modelo tem vários conectores, né? A gente já discutiu em linhas gerais para que serve cada um desses conectores, mas esse carinha aqui é o carinha maior, né? De 20 ou 24 pinos, que é o que vai alimentar a nossa placa-mãe. Pessoal, inserir uma fonte de alimentação é muito tranquilo. Eu relacionei aqui 3 etapas, né? Você insere mecanicamente a fonte, alinha os furos em relação aos furos do gabinete e fixa com parafusos. Tá? Uma dica que eu vou te dar, toda fonte de alimentação tem 4 parafusos, tá bom? Que serão fixados. A minha dica é comece parafusando com a mão e depois que os 4 parafusos estiverem posicionados manualmente, você vem ali com uma chave Phillips ou com uma chave de boca e faz o fechamento final. Em detalhes, né? Antes de você abrir o gabinete e instalar a fonte, utilize aqui a pulseirinha antistática. Observe que aqui esse é o fiozinho da pulseirinha antistática, né? Conecte no seu punho e a outra ponta conecte numa superfície metálica, que pode ser inclusive o gabinete. Observe que o gabinete ainda com a tampa, ele tem as aberturas para fixação da fonte. Lembra que eu falei dos 4 parafusos? São esses 4 que eu acabei de circundar. A fonte de alimentação ela vai se posicionar exatamente aqui, onde eu estou destacando. Ok? Para abrir o gabinete, parafuso, né? A chave adequada. Você vai começar a soltar o parafuso. A tampa vai sair. Observe que aqui dentro, né, do gabinete, nós teremos a colocação de todos os componentes. Placa-mãe, fonte de alimentação, unidades leitoras. Como esse aqui é um gabinete novo, a gente tem
uma área vazia. Tá? A fonte de alimentação, né, ela tem estas aberturas, essas roscas, são 4, e são elas que vão receber os parafusos. Então, esta rosca ela vai ficar atrás desta abertura. Tá? Então, a gente tem 4 aberturas, 4 parafusos, e aí a fonte de alimentação tem 4 roscas para a gente. Okay? Observe que aqui eu já estou encaixando uma fonte de alimentação, não tem como errar, ela não vai encaixar num local diferente. Você vai empurrar com as mãos e observe que aqui a abertura do gabinete e a rosca da fonte de alimentação estão corretamente alinhadas. A partir de agora, você pode pegar o parafuso com as mãos, posicioná-lo e fazer o aperto inicial. Num segundo momento, observa que aqui a gente já tem o posicionamento com a chave, né? E aí você já vai fazer os apertos, tá? Então aqui a gente já tem um parafuso, 2 parafusos. O terceiro está nesta região aqui, não está visível na minha imagem, mas o quarto está aqui, tá bom? Então a fonte de alimentação se posiciona desta maneira. Processador, né? Como é que a gente encaixa a CPU? Como é que a gente encaixa o processador? É um procedimento muito simples, mas que precisa ser feito com bastante cuidado. Observe que aqui atrás a gente tem a nossa placa-mãe e aqui, onde eu estou destacando, a gente tem o encaixe do processador. Na mão do técnico, a gente tem já o nosso processador. Pessoal, não tem como errar, você não vai fazer força, o processador vai simplesmente repousar na posição dele adequada. Lembra, né? Para você encaixar o processador, não há força, é jeito. Então, primeiro passo, você vai levantar esse sistema mecânico, tá bom? Tem uma alavanca aqui, ó. Tem uma alavanca, você vai soltar essa alavanca, esse sistema mecânico vai abrir. Num segundo momento, né, você vai encaixar o seu processador, é só colocá-lo, tá? Não há força. Por que eu digo para você que não tem como encaixar errado? Observe que aqui, ó, no soquete do processador tem um pino. E no processador tem uma ranhura. Então ele só repousa exatamente na posição em que ele precisa estar. Ok? Você coloca, repousa o processador e levemente segura o processador com o polegar e abaixa o sistema mecânico. Tá? Com a mão. Não tem alicate, não tem nada. Você vai fazer um movimento para abaixar esse sistema mecânico. Abaixou o sistema mecânico, você vai vir na alavanca e vai prender essa alavanca desta forma aqui, olha. Observe que tem essa lingueta, a alavanca que você abaixou vai entrar por baixo dessa lingueta. Em nenhum momento nós fizemos força. Observe que o processador, a CPU, vai ficar presa pelos dois lados, ó. Aqui a gente tem 2 braços de fixação e ele vai ficar muito bem preso. Ele não sai daí. Para finalizar essa montagem, a gente vai usar um componente como este aqui. Tecnicamente, isso aqui se chama pasta térmica. Pasta térmica. E a pasta térmica ela vai ser aplicada na superfície do processador. É uma gota, pessoal. Olha isso aqui, ó. É uma gota. Tá? Você vai pegar o tubinho de pasta térmica, né? E vai fazer uma aplicação sobre a superfície metálica do processador. Observe que a alavanca já está travada, observe que ele já está posicionado e só depois você vai fazer essa aplicação. Para que serve a pasta térmica? Para facilitar a condução térmica. O calor vai sair mais facilmente dessa superfície metálica e vai entrar em contato com o nosso sistema dissipador de calor. Tá? Lembra, isso aqui é passivo, isso aqui é ativo. Né? Então, a pasta térmica está aqui embaixo. A pasta térmica vai ficar desse jeitinho aqui. Ó. Processador aqui, a pasta térmica aqui em cima, uma camada fininha, uma gota. Aqui em cima vai entrar o sistema de refrigeração passivo. E em cima nós teremos a ventoinha, que é o sistema ativo. Então, o sistema de refrigeração do processador ele tem 3 elementos. O primeiro elemento, a pasta térmica. O segundo elemento, o dissipador metálico.
o terceiro elemento, o ventilador. Esses três elementos formam o conjunto dissipador de calor. Observe que no meu caso aqui, parafusos, né? 4 parafusos, um em cada cantinho. Você vai posicionar com a mão, vai lá com a chave e vai posicionar. Um detalhe importante, isso aqui funciona mais ou menos como um pneu de carro, mas eu não sei se você já trocou pneu de carro na sua vida, então eu vou te explicar. Quando você tem 4 parafusos, um em cada canto, você começa apertando sempre desse jeito aqui, ó. Uma ponta e a outra ponta. Então aperta primeiro esse parafuso, num segundo momento aperta esse parafuso. Terceiro momento você aperta esse parafuso e no quarto momento você aperta esse parafuso. Você vai apertar sempre no formato de um X. Tá? A mesma coisa quando você aperta o pneu. Por que a gente faz isso? Porque se você der muita força desse lado, vai ficar ruim de você apertar desse lado. Tá? Ele vai levantar pela pressão dos parafusos do outro lado. Então, vá apertando sempre de maneira alternada, no formato de X, né, que você vai garantir a aderência total de superfície com superfície. Memória RAM. Pessoal, memória RAM, você tem um módulo, observe que você tem uma ranhura e aqui você tem um pino. Tá? Na lateral você tem as abas de travamento. Para entrar o módulo, as abas devem estar abertas e esta ranhura deve coincidir com este pino. É o que a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo? Então o pininho ele chama de chave de slot e aqui a gente tem o sulco, né? A gente tem a abertura. Encaixou aqui uma leve pressão. De cima para baixo, os módulos já se posicionam. Pessoal, o que é importante, né? Ao pressionar adequadamente, faça-o perpendicularmente, ok? Quando você pressionar perpendicularmente, as travas já vão se posicionar de forma adequada. Então, ó, deixa eu voltar aqui no slide anterior. Para encaixar o módulo, né? Você vai abrir as travas, vai encaixar o módulo de forma adequada e ao pressionar de cima para baixo perpendicularmente, as travas se posicionam no local adequado. Tá bom? É tranquilo, não tem como encaixar o módulo de memória RAM em outro lugar que não seja o adequado. Para prender a placa-mãe, né? Porque até agora a gente montou tudo com a placa-mãe fora. Né? Então eu montei processador e módulos de memória RAM com a placa-mãe fora. Você vai perceber que no kit, né, da sua placa-mãe você tem vários parafusos, né? Você tem espaçadores metálicos, você tem espaçadores plásticos, e eles devem ser usados de acordo com a necessidade. Leia sempre o manual da placa-mãe. Procure informações sobre aquele modelo de placa na internet. Observe que aqui eu destaquei a posição do gabinete aonde a nossa placa-mãe vai encaixar. Tá? Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parafusos. Ok? 9 parafusos de fixação. Ah, professor, eu não ponho, eu ponho só 2. Né? Então, quanto mais parafusos você colocar, mais resistente mecanicamente esse conjunto vai ficar e menos a vibração vai interferir. Então, siga sempre a numeração máxima possível de fixação para parafusos. Como é que a gente encaixa? Ó, nossa fonte de alimentação já está encaixada aqui. E a placa-mãe, olha, ela vai ocupar esta região. Ok? Então, a placa-mãe, nesta imagem, a gente está vazio. Né? E aqui, no passo 2, o passo 1 está vazio. No passo 2, a placa-mãe vai ocupar esse espaço. Observe que eu tenho uma chapinha, tá? Antes de fixar a sua placa-mãe, essa chavinha precisa estar colocada adequadamente. Essa chapinha, ela faz o acabamento do gabinete. E os conectores da placa-mãe vão encaixar exatamente aqui, ó, tá? Eles ficam encaixadinhos aqui. Então, ó, quando a gente faz o encaixe, né, com a mão por dentro do gabinete, a gente vai encaixar esta superfíciezinha metálica dentro do próprio gabinete. E ele fica
bem posicionado. Ele fica assim, ó. Tá vendo? Aí, quando a gente coloca a placa-mãe, observa que aqui, ó, a gente já tem os conectores da placa-mãe encaixando na chapinha. Então, primeira coisa que você vai fazer quando for montar a placa-mãe, você vai colocar esta chapinha no gabinete, ok? Depois, você vai encaixar a placa-mãe. Se você, porventura, encaixar a placa-mãe primeiro, você vai perceber que vai ficar muito feio aqui, né? Vai ficar uma abertura. E essa abertura pode ser ruim para o seu equipamento. Então, primeiro encaixa a chapinha metálica, num segundo momento encaixa a placa-mãe. Pessoal, encaixamos a placa-mãe, né? Encaixou a placa-mãe com muito cuidado. Posicione os fios da fonte de alimentação para uma região que não te atrapalhe. Use a pulseira antiestática e aí manuseie a placa-mãe. Lembra que tinham vários parafusos, né? Então você deve localizar cada orifício onde a placa-mãe vai ser fixada e colocar um parafuso ali. A dica que eu vou te dar, né, é que você faça sempre uma fixação leve de todos os parafusos, não dê aperto, e depois que todos os parafusos estiverem inicialmente posicionados, você vai com a chave Phillips ou com a chave de boca e faz o encaixe final. Alguns detalhes importantes, né, em relação à escolha da placa-mãe. Se você estiver comprando um gabinete novo, lembre-se que o gabinete tem que ser compatível com o modelo de placa. Se você vai substituir uma placa-mãe por outra, ó, deu defeito, vou colocar uma outra placa. Procure comprar uma placa que seja compatível. Compatível com o quê? Com o processador, com a memória RAM, com o adaptador de vídeo e com as outras placas de expansão. Importante, o soquete e o chipset da placa-mãe devem ser compatíveis com a sua CPU. Então, se você vai substituir uma placa por outra, o fabricante deve ser respeitado por conta do chipset e do tipo de processador, e o modelo tem que ser compatível com aquilo que você já tem na sua placa. Tá bom? Preste atenção, tá? Preste muita atenção ao número de slots disponíveis. Se você vai colocar uma placa em substituição a outra, ou ela é exatamente igual, ou ela é muito próxima. Então verifique se há compatibilidade com o número de slots de conectores. Verifique também se a sua fonte de alimentação se encaixa na nova placa-mãe. Se forem modelos idênticos, vai encaixar, não tem problema. Se não for, tome cuidado. Pode ser que você precise de um adaptador para a fiação da sua fonte de alimentação. Lembra, né? A gente tem CPUs diferentes e refrigerações diferentes. Ok? Então, soquetes da Intel usam uma determinada arquitetura, chamada de LGA. Soquetes AMD usam outra arquitetura chamada PGA. São processadores diferentes. Você não pode trocar essas placas-mãe. Se você recebeu um equipamento que tem um processador Intel, a outra placa-mãe também deve suportar processadores Intel. Se você recebeu uma placa com processador AMD, a que vai substituir também precisa ser uma placa que dê suporte a AMD. Pessoal, isso tem muito a ver com o chipset e o encaixe, a conexão da CPU. Então não pode errar. Ok? Então observe sempre essas dicas, né? Os tipos de soquete, as especificações físicas, o tamanho do gabinete e o ambiente físico do gabinete. Tá bom? Não pode ficar muito apertadinho, os fios precisam ficar arrumadinhos para facilitar o fluxo de calor. Lembra lá das aulas de física, né? Aqui a gente tem um gabinete, o ar frio vai entrar por baixo e o ar quente vai sair pela parte superior. Então aqui dentro do gabinete você vai ter a troca de calor. Troca de calor com os módulos de memória, troca de calor com a CPU, troca de calor com as placas de expansão. Lembre-se sempre de que o gabinete
precisa comportar com folga estes elementos. Lembre-se também de quando a gente falou do gabinete mini-torre, que ele é mais restrito em relação a isso. Se você pretende montar um equipamento e pretende adicionar outros itens dentro desse gabinete, talvez um mini-torre não lhe seja o adequado. Tá? Talvez você precise de um torre comum para poder fazer essa montagem. Pessoal, a nível geral, era esta a ideia que eu queria dar a vocês. Leiam o material do NetAcad, assistam os próximos vídeos e a gente se encontra daqui a pouquinho. Um forte abraço a todos, a todas e até mais.